João Batista desempenhou o papel de profeta que desbravou o caminho para a chegada do ministério de Jesus, destacando-se como o último entre todos aqueles que anteciparam a vinda do Messias. Por essa razão, ele é honrosamente conhecido como o arauto do Messias, e também como o último dos profetas. João Batista veio ao mundo entre os anos 7 e 4 antes do nascimento de Cristo, embora seja importante esclarecer que sua data de nascimento não o separa significativamente do nascimento de Jesus, já que a diferença entre eles se limitava a apenas alguns meses. Isso ressalta um equívoco em nosso calendário em relação à data de nascimento de Jesus. João Batista era o filho de um casal idoso pertencente a uma linhagem sacerdotal. Seus pais eram Zacarias e Isabel. Notavelmente, Isabel era parente de Maria, a mãe de Jesus. O termo grego utilizado para descrever o parentesco entre Isabel e Maria sugere uma relação de sangue ou pertencente à mesma família, embora seja um termo aberto à interpretação. A maioria dos estudiosos, no entanto, sustenta a crença de que Isabel e Maria eram primas. Se essa interpretação estiver correta, isso implicaria que João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. Neste vídeo, você terá uma compreensão abrangente do que a Bíblia nos diz sobre a figura de João Batista. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações, compartilhe e deixe aí embaixo nos comentários o que você sabe sobre a história e o que achou do vídeo. E vamos lá. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos relatos mais notáveis encontrados nas Escrituras. Os pais de João Batista eram judeus profundamente devotos e tementes a Deus, que aguardavam com expectativa a chegada do Messias. No entanto, eles enfrentavam a angústia da infertilidade, pois Isabel era estéril. Em um dia especial, enquanto Zacarias estava desempenhando suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do próprio anjo Gabriel. Foi nesse momento que o anjo anunciou a notícia extraordinária do nascimento de um filho e revelou o nome pelo qual ele deveria ser chamado: João. O anjo Gabriel também revelou que João Batista seria preenchido com o Espírito Santo desde o momento em que estava no ventre de sua mãe. No entanto, quando o anjo apareceu diante de Zacarias, este ficou tomado pelo medo. Após o anúncio, a reação de Zacarias foi marcada pela incredulidade, resultando em uma sentença que o forçou ao silêncio. Esse estado de Zacarias provavelmente não se limitava apenas à mudez, mas também à surdez. Além disso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel, que lhe anunciou o nascimento de Jesus, o anjo também mencionou a gravidez de Isabel. Esse fato impeliu Maria a visitar Isabel, unindo as duas famílias em um momento de grande significado. Nesse instante memorável, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a Bíblia registra que João Batista, ainda no ventre de sua mãe, deu um salto de alegria. Mais tarde, quando chegou o momento oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Durante a cerimônia de nomeação do bebê, Zacarias, seu pai, recuperou a capacidade de fala. Inicialmente, as pessoas presentes estavam inclinadas a chamá-lo de Zacarias, mas, de maneira sobrenatural, Isabel proclamou o nome João, antes mesmo de Zacarias confirmá-lo por escrito em uma tábua. Isso ressaltou a vontade divina e a importância do nome dado ao filho. Todos esses eventos provocaram um grande temor entre o povo, a ponto de se espalhar por todas as montanhas da Judéia as notícias relacionadas ao nascimento de João Batista. Como resultado, as pessoas em toda a região estavam repletas de curiosidade e especulavam a respeito da identidade e do significado daquele menino. Segundo as Escrituras, João Batista cresceu no deserto da Judéia e recebeu o chamado para iniciar seu ministério profético. Alguns estudiosos levantaram a possibilidade de que, durante seus anos de formação, João Batista poderia ter tido contato com os essênios. Os essênios eram um grupo judaico separatista conhecido por sua estrita observância da lei. Geralmente, eles viviam em comunidades isoladas no deserto. No entanto, independentemente de sua ligação com os essênios, é inegável que João Batista passou por uma experiência espiritual única que o capacitou a cumprir sua missão especial de preparar um povo disposto para o Senhor, como registrado em Lucas 1,17. Assim, ele efetivamente se desvinculou de qualquer influência anterior, e logo que deu início ao seu ministério profético, João Batista ganhou amplo reconhecimento como pregador do arrependimento. Como resultado, um grande contingente de judeus se reunia rapidamente para ouvir suas palavras. A mensagem de João Batista era áspera, porém, extremamente vital.
João Batista adotou uma abordagem intransigente ao confrontar as normas judaicas, denunciando os fariseus e os líderes religiosos da nação como uma raça de víboras. Para João, a mera ascendência de Abraão não era suficiente. Ele enfatizava a necessidade de um verdadeiro recomeço, um arrependimento genuíno. Como resultado, muitos buscaram o batismo do arrependimento no Rio Jordão ao confessarem seus pecados. Essa prática é uma das razões pelas quais ele ficou conhecido como João o Batista. Em sua mensagem, João Batista convocava aqueles que permaneciam fiéis dentro da comunidade judaica a abraçar um arrependimento sincero. Este grupo remanescente, conforme João Batista enfatizava, estava sendo preparado para a chegada de alguém de grandeza superior à sua própria. João era claro em seu papel como o arauto do Messias que estava à porta, indicando que apenas estava cumprindo o papel de precursor. Ele também advertia que, enquanto ele batizava com água, aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não haveria meio termo. O Messias traria tanto a salvação quanto o juízo. A severidade e a urgência da mensagem de João Batista ficavam evidentes em suas palavras, quando ele proclamou: "E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo." Essa mensagem de João Batista estava perfeitamente alinhada com a missão que Deus lhe designou, preparando o caminho para aquele que traria a purificação e separaria o trigo do joio com uma pá em sua mão, reunindo o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. De fato, a mensagem do último profeta antes da vinda do Messias não poderia ter sido diferente. João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, perto de Samaria, possivelmente durante um período de atuação relativamente curto, mas intensamente impactante. Nos seus últimos anos, João Batista residiu na região de Pérea, que fazia parte da tetrarquia de Herodes Antipas. Durante esse período, ele ganhou seguidores fiéis, nos quais ensinava regras práticas e objetivas de caridade e justiça. É importante notar que Jesus, nosso Senhor, estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem procurou João para ser batizado, e João, inicialmente, demonstrou relutância, considerando-se indigno de realizar essa tarefa tão nobre. No momento do batismo de Jesus, João Batista reconheceu com clareza que Jesus era aquele de quem ele havia anunciado em suas pregações. Nesse exato momento, de maneira sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e uma voz celestial ressoou dos céus proclamando: "Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo." Essa foi uma confirmação divina da identidade e da missão de Jesus. A personalidade de João Batista sempre intrigou as pessoas. Embora os evangelhos forneçam poucas informações pessoais sobre ele, o que é mencionado sugere que João Batista era uma figura de personalidade forte e vigorosa, o que estava em perfeita sintonia com a singularidade de sua mensagem. A Bíblia nos informa que João Batista se vestia de maneira extremamente simples, usando vestes feitas de pelos de camelo e um cinto de couro em volta de seus lombos. Essa escolha de vestimenta, sem dúvida, contribuía para sua imagem marcante e enfatizava sua abordagem austera e despojada em sua pregação. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 8, o próprio Senhor Jesus mencionou o fato de que João Batista não vestia roupas refinadas. Além disso, João aderiu a restrições semelhantes às dos nazireus, como a proibição de consumir bebidas alcoólicas. Esses detalhes têm levado muitos estudiosos a considerarem a possibilidade de que João Batista era, de fato, um tipo de nazireu vitalício. Isso significa que ele não adotou a vida de um nazireu apenas por um período de voto específico, mas durante toda a sua vida. A dieta de João Batista também refletia essa simplicidade. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, alimentos que poderiam ser encontrados no deserto. Essa escolha alimentar destacava ainda mais seu estilo de vida despojado e singular. Certamente esses dois itens não representavam toda a alimentação do profeta, mas sim eram símbolos evidentes de seu estilo de vida simples. Eles serviam como uma demonstração visual de sua forte e viva reprovação de tudo o que ele denunciava. Em certo momento, surgiu a suspeita de que João Batista estava liderando um movimento popular que poderia ter implicações imprevisíveis, especialmente no âmbito político. Essas suspeitas foram despertadas em parte pelas ações de João e chamaram a atenção de Herodes Antipas. Além disso, Herodias, a esposa de Herodes, ficou particularmente indignada com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes.
Essa denúncia agravou ainda mais a situação, levando à prisão de João Batista na fortaleza de Herodes. Inicialmente, Herodes não estava inclinado a matar João Batista. No entanto, em um momento delicado, Herodes Antipas fez um juramento à filha de Herodias e, por conta desse juramento, viu-se obrigado a entregar a cabeça de João Batista como recompensa. Assim, João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, acabou sendo decapitado. De forma notável, no tempo de João Batista, muitas pessoas o confundiram com Elias. João teve que esclarecer que ele não era o icônico profeta de Israel, mas, de maneira figurativa, poderia ser identificado como Elias, no sentido de que seu ministério profético e suas ações eram semelhantes às do profeta Elias em Israel. Isso fica particularmente evidente quando comparamos a profecia do profeta Malaquias, registrada nos capítulos 3 e 4 do seu livro, com o anúncio feito pelo anjo Gabriel, de que João prepararia o caminho do Messias no espírito e poder de Elias, conforme encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Dessa forma, assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e convocou as pessoas ao arrependimento. Portanto, o característico estilo do ministério profético de Elias se manifestou claramente no ministério de João Batista. Em resumo, uma descrição adequada de quem João Batista realmente foi pode ser encontrada em suas próprias palavras durante sua pregação, quando ele declarou: "Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor", como profetizado pelo profeta Isaías. Essa declaração enfatiza a natureza precursora e preparatória do ministério de João Batista para a vinda do Senhor. Quando finalmente aquele a quem João Batista tinha anunciado chegou, as palavras de João revelaram claramente a identidade desse Messias. Ele proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e eu diminua." Se você apreciou aprender sobre a história de João Batista na Bíblia, convidamos você a compartilhar suas opiniões e a compartilhar este vídeo com outras pessoas. Além disso, inscreva-se em nosso canal se ainda não o fez para mais conteúdo relevante.